Eu sou a Andréia do canal Lolideia e eu queria te agradecer por você estar aqui comigo, te convidar para curtir o nosso vídeo, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa linda bolsa de festa, uma bolsa diferente, pequena, mas cabe muita coisa aqui dentro. Com certeza vocês vão poder carregar muitos docinhos. Então, vem comigo aprender? Bom, para essa aula de hoje, a gente vai precisar de um fio Euro-Roma Trento, que é esse fio peludinho. Nós precisaremos de um fio náutico, no caso aqui eu tô usando um fio 3 milímetros. Eu vou utilizar também duas agulhas, eu vou utilizar a agulha 6 e a agulha 7. Precisaremos também de uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. A agulha de tapeceiro é a que tem essa parte aqui gordinha para caber a linha e a ponta aqui não é uma ponta arredondada, chama agulha de tapeceiro. Também precisaremos de uma tesoura e um isqueiro para dar o acabamento do fio náutico, porque o fio náutico, como vocês já sabem, ele desfaz a pontinha, então a gente precisa cauterizar. Para o acabamento final, né, nós precisaremos de argolinhas para passar a alça, também precisaremos de alça, e eu estou dando uma sugestão, a mais simples aqui, é que vocês façam o fechamento da bolsa com esse botão imantado costurável. Na realidade, o mais indicado seria fazer o forro e colocar um botão imantado, mas não o costurável, senão o outro tipo de botão, ok? Então, vamos para o nosso passo a passo? Para iniciarmos o nosso trabalho, a gente vai fazer o nozinho inicial, que ele é feito assim, você pega o cordão, vira ele formando um E, tá vendo que ele forma um Ezinho? Você insere a agulha no meio dele, puxa a linha do novelo e dá um nozinho, tá? Então, aqui a gente tem o nosso nozinho inicial, a gente aperta, e aí eu vou começar. O nosso trabalho, a gente vai começar com a agulha 6. Com a agulha 6, a gente vai fazer a base da bolsa, né, o fundo da bolsa e o acabamento final. Então, nós vamos usar a agulha 6 em 2 momentos. Para o nosso trabalho, para iniciar, a gente vai fazer 10 correntinhas, tá certo? Então, vamos lá? A gente puxa a linha, passa por esse buraquinho, puxa a linha de novo, passa outra vez, aqui são 2. Passa a agulha outra vez, 3. Puxa o fio, 4. E assim a gente faz. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Deixa eu puxar meu fio aqui. Bom, a partir de agora, a gente vai... Então, essas são as correntinhas iniciais. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos com aumento nas extremidades. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto, esse aqui é o primeiro ponto antes do que tá na agulha. Nesse segundo ponto, eu insiro a agulha, puxo o fio, passo os 2. Fiz um ponto baixo. Vou no próximo, insiro a agulha, puxa o fio, tira 2. E assim eu vou fazer pontos baixos até chegar nessa extremidade e volto com vocês. Já fiz aqui, então, as correntinhas e os pontos baixos. Quando a gente faz 10 correntinhas para iniciar, o nosso trabalho volta com 9 correntinhas.
Então, aqui eu já fiz 8. Nesse último buraco, eu vou fazer 4 pontos baixos aqui. Por que 4 pontos baixos? Porque eu quero dar a volta. Então, eu vou fazer 4 pontos no mesmo lugar. 1, 2, puxa, 3, vou rodando a peça. 3. E agora 4 pontos, certo? Por quê? Porque agora eu estou fazendo o aumento das pontas. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos baixos para fazer a curva. Agora, eu volto fazendo um ponto baixo em cada correntinha, certo? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Agora que eu já cheguei na ponta, então, aqui do lado de cá, eu fiz 4 pontos baixos e do lado de cá eu preciso ter 4. Eu já fiz um ponto para subir, então, agora, eu vou fazer aqui, nesse último ponto, mais 2 pontos. Por que 2, Andréia? Porque eu já fiz um, com mais 2 são 3, e agora a gente vai fazer o fechamento. E esse fechamento que eu faço, ele simboliza um ponto. Então, aqui, ó, vamos identificar comigo. Aqui é o primeiro ponto, tá? Aqui são os 2 que eu acabei de fazer. E aí, o que a gente vai fazer é um fechamento próprio. Você puxa um pouco a linha, tira a agulha, insere a agulha de trás para frente na cabeça do ponto. Olha aqui. Essas são as 2 argolinhas da cabeça do ponto. Eu puxo esse fio e mando ele para trás. Agora aqui, ó, eu vou ajeitar. Então, vocês estão percebendo que a gente tem aqui, ó, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. São os 4 pontos, tá? Nesse que eu passei agora para trás, aqui, eu vou inserir a agulha, né? Nessas 2 correntes. Ponho a parte que eu puxei para trás na agulha, pego o novelo e puxo para frente. Pronto. Eu já tô fazendo aqui o primeiro ponto da próxima carreira, ok? Então, eu tenho 4 pontos aqui e fiz mais um ponto fechando a carreira. Então, vamos outra vez? Olha, cheguei aqui no final, tinha feito meu último ponto, tiro a agulha, puxando um pouco esse fio. No primeiro ponto que eu tinha feito, eu insiro a agulha de trás para frente, pego essa linha que eu puxei, levo ela para trás, seguro, ajeito o meu trabalho, tá? Embaixo dessa linha que eu levei para trás, eu passo a agulha, coloco o fio, pego a linha do novelo e puxo e fecho com um ponto baixo. Então, aqui agora eu tenho a minha primeira carreira pronta, com 4 pontos na extremidade de cá e 4 pontos na extremidade de cá. Agora, pra gente subir para a segunda carreira, é a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Só que quando eu chegar na extremidade, para esses 4 pontos que eu fiz, eu vou fazer 2 pontos em cada um, que vai ser o aumento. Bom, como que eu começo aqui? Aqui eu já fiz um ponto. Esse ponto aqui também faz parte dos 4.
Então, nele eu tenho que fazer 2 pontos. Então, aqui, ó. Começo, faço 2 pontos no mesmo lugar para poder fazer a curva, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base até chegar lá no final. Um ponto baixo, um ponto baixo, certo? E quando eu chegar aqui, nesse primeiro ponto dos 4 que eu fiz, eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui no final. Lembram, então, que nós temos 4 pontos aqui na volta. Para cada ponto da volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, vamos lá. Primeiro, então, serão 8 pontos. 1 no mesmo lugar. 2 no próximo. 3, mais 1, 4. No próximo, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, e mais 1, 8. Então, a gente fez a curva, ajeita, né, gente? Lembrando sempre que o crochê precisa ser ajeitado. Então, olha só, a gente já fez a curva e esses 8 pontos é que vão me dar esse formato arredondado aqui, tá bom? Aí, agora, a gente continua, então, voltando com um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Então, vamos lá. Um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Chegamos aqui ao final do nosso trabalho, então, nós temos 2 pontos que a gente fez do lado de cá, 2 que nós vamos fazer aqui 4, 2 aqui 6, um que a gente já tinha feito para subir a carreira, 7, e um que vai usar para fechamento, vão ser 8. Então, vamos lá. Eu vou fazer, eu já tinha feito 2 do outro lado, então, vou fazer 3, 4, no próximo ponto faço 2, 5, no mesmo lugar, 6, certo? 7 com o que eu já tinha feito de subida e vou fazer o 8º ponto. Estico a linha, procuro onde é a cabeça do primeiro ponto, passo a agulha de trás para frente, busco essa linha, levo essa linha lá para trás, ajeito. Tá vendo que formou um ponto aqui? Passo a agulha aqui por baixo, por aqui dentro desse pedaço, ajeito e puxo para frente, ok? Faço o primeiro ponto da próxima carreira. Agora que a gente vai começar a nossa terceira carreira, a gente vai fazer aumento nos 4 pontos que a gente tem da curva, tanto de cá, quanto nos 4 pontos que a gente tem de cá. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, os 4 pontos da extremidade, a gente vai fazer 2 pontos nele. Nos outros pontos, é um ponto só, ok? Então, aqui, eu já fiz um, não vou fazer o companheiro dele, porque o companheiro dele vai ser no final da carreira. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos, ok? Aí, são 2 pontos. Aí, eu vou fazer mais 2 pontos baixos do lado de cá quando eu voltar.
Então, agora é um ponto baixo até chegar aqui. Lembram? Os 4 pontos da ponta. Ai, não sei onde que é bem, Andréia. Pega esse ponto inicial aqui, ó, que você fez. Você vai chegar aqui, vão ter 2 pontos. São esses 2, mais 2 do lado. Nesses aqui que você vai fazer 2 pontos. Então, eu vou continuar fazendo ponto baixo aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui no final, então, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, vamos lá, ó. Faço 1, 2 no mesmo lugar. 3. O quarto é no mesmo lugar. Vou pro próximo ponto. 5. Faço mais um no mesmo lugar, 6. No próximo, 7. E mais um, 8, tá? Então, agora, fiz a minha curva e vou voltar agora com um ponto baixo em cada ponto de base, certo? Então, nosso trabalho na terceira carreira, olha, ele fica arredondado. Então, a hora que eu chegar do lado de cá, eu volto com vocês. Cheguei aqui na outra extremidade. Então, do lado de cá, eu tinha feito 2 pontos baixos, né? Agora, aqui, ó, nesses 2 pontos que estão aqui da curva, eu vou fazer 2 pontos também. Então, já tinha feito 2, esse é o terceiro, o quarto, deixa eu puxar o fio aqui. O quarto, agora, o quinto ponto, o sexto ponto, o sétimo eu já tinha feito aqui, agora eu vou fechar a minha carreira. Então, de novo, estico o fio, procuro onde é a cabeça do primeiro ponto, coloco a agulha de trás para frente, tá? Passo o fio aqui, levo para trás, passo a agulha por baixo e ajeito. Pronto. Então, aqui eu tenho o fundo da minha bolsa. O fundo tá pronto, certo? Vou medir para vocês terem uma noção como que fica no meu ponto, né? Na minha tensão e nessa linha. Aqui eu tenho 15 por 6. 15 por 6. Mas não vai ficar muito pequeno, Andréia? Não, por quê? Porque isso é uma bolsa de festa, a gente não pode esquecer. Não é bolsa para carregar o planeta, é uma bolsa de festa. E agora, a gente vai trocar a agulha. Lembra que eu falei com vocês que a gente ia usar a agulha 7? Agora é o momento. Por quê? Porque já acabou o fundo e eu vou subir para as laterais. Então, nesse momento, é quando eu vou, então, introduzir a linha Trento, tá? Que eu falei com vocês. Então, agora, a gente começa a construir a lateral da bolsa e, para isso, eu vou unir o fio náutico que eu tava usando com esse fio aqui. E vou começar, então, a trabalhar. Muito bem, então, o que que eu faço? Eu junto os fios e vou fazer o primeiro ponto puxando os 2 fios. Fechei aqui. A minha sugestão para você é que você agora deixe a mão solta e faça pontos muito soltos, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, no segundo ponto. Como a gente fez com a agulha 6 e agora a gente tá passando para 7, pode ser que o ponto fique um pouco apertadinho.
Então, a gente força um pouco a entrada, vem aqui, já posso trabalhar escondendo, né, esse fio de baixo, puxo as duas linhas e prendo, certo? A mesma coisa pra cá. Puxo as duas linhas e fecho. Bom, quando a gente faz um fundo assim, que eu queria mostrar para vocês, olha, que é como se a gente não tivesse sabendo onde que termina o fundo e onde que começa a bolsa, a lateral. Então, eu vou fazer de uma outra forma para vocês verem a diferença. Então, vou puxar aqui tudo. E a diferença começa aqui. Aqui não tem duas tirinhas? Não tem duas tirinhas? O que que eu vou fazer? Ao invés de fazer por baixo das duas, eu vou fazer por baixo de uma. E aí, o que que vai acontecer aqui, ó? Do lado de cá vai ficar aparecendo uma linha, tá? Uma partezinha do ponto. Então, aqui, eu pego a linha nova, junto com a linha que eu tô usando, passo e faço o ponto. No próximo ponto, ao invés de pegar aqui embaixo, como eu tinha feito, você vai pegar no meio do ponto, tá? Passa a agulha aqui, põe esse fio aqui para esconder, passa os dois e puxa. Nesse aqui, no próximo, a mesma coisa. Ao invés de eu colocar a agulha aqui embaixo, eu vou colocar a agulha aqui no meio. Então, ponho a agulha, puxo e fecho. Olha a diferença que deu, minha gente. Tá vendo aqui, ó? Então, esses pontos que ficaram aqui, a parte do ponto que ficou pra cá, quando eu finalizar o fundo, ele vai demarcar o fundo da minha bolsa. Isso é uma questão de gosto. Eu quis mostrar os dois para vocês verem as duas possibilidades. Eu prefiro assim, por isso que eu vou continuar assim. Então, eu insiro a agulha no meio, puxo a linha, tiro. Lembrando, deixa a mão frouxa, o ponto frouxo, né? Vou no próximo, no meio do ponto e ponto baixo, certo? E assim a gente vai fazer até terminar essa carreira. Bom, aqui agora dá para vocês perceberem, olha, o nosso fundo, ó como é que a bolsa vira, tá vendo? Ela começa a subir a lateral e o fundo fica retinho. Então, esse é o legal de você pegar apenas uma alcinha do ponto, tá? Vou continuar fazendo, quando eu chegar do outro lado, eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui no final da carreira, tá? Se vocês observarem, então, a gente já começa a delinear o fundo só com o fato de ter pego a correntinha por trás, ok? E esse ponto, como a gente tá usando a agulha maior e duas linhas, é lógico que ele vai começar a abrir. Aí você vai começar a fazer as carreiras e vai falar assim, ah, isso tá esquisito, isso tá meio torto. Não preocupa não, que ele vai ajeitar no final, tá bom? Então, ó, cheguei aqui, vou fazer o último ponto, pegando só a parte de dentro da corrente, aqui, ó, do ponto. Finalizei o último ponto, agora o meu fechamento é aquele mesmo. Tem gente que gosta de fazer fechamento com ponto baixíssimo. Não tem problema, você pode fazer. Eu faço assim porque eu aprendi, gosto, acho que fica legal. Então, aqui a gente precisa ter um olhar um pouco mais clínico, né? Quem é iniciante talvez tenha dificuldade. Aqui é a subida do ponto, aqui é a cabeça do ponto. Então, eu insiro de trás para frente,
passo os 2 fios que eu peguei agora pra lá, certo? Seguro aqui, passo, agora sim, eu passo por baixo dos 2, porque agora eu vou continuar subindo a lateral. Pronto, fechei a carreira, primeiro ponto. Então, agora, gente, é só fazer ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E aí, daqui a pouco, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente, chegamos aqui no final, eu fiz 10 carreiras, tá? Ponto baixo, normal. Então, chegando aqui no último ponto, eu faço aquele fechamento que vocês já conhecem, puxo para trás. E agora, eu passo os 2 fios aqui, e agora eu vou cortar esse fio, porque eu não vou usar ele mais, tá certo? Então, vou cortar, deixando um pedaço. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo apenas com o fio náutico. Esse outro fio, agora eu vou esconder. Então, eu faço uma carreira de ponto baixo usando o fio náutico. Essa carreira que eu vou fazer agora, ela é com agulha 7. Na próxima volta, né, na próxima carreira aqui, a gente já esconde o fio aqui, tá? Na próxima carreira que eu for fazer, eu volto com a agulha 6. Por quê? Porque agora a gente vai começar a afinar, né, a fechar aqui a boca da bolsa, tá bom? Então, essa carreira agora, um ponto baixo sobre cada ponto, utilizando ainda a agulha 7. Na próxima carreira, eu já vou para a agulha 6. Então, a hora que eu chegar aqui de volta, eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no final da carreira, né? Vou fazer o fechamento. E agora, eu vou trocar de agulha. Eu vou voltar com a agulha 6. Então, agora, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da minha bolsa, porque aí eu já vou começar a diminuir o tamanho da agulha, tá certo? Então, essa primeira volta, a gente vai fazer com a agulha 6. Lembra que eu tinha falado que era para afrouxar o ponto? Agora, já pode tornar a apertar, porque a gente agora vai começar a fazer o fechamento da bolsa, tá bom? Então, agora é a segunda carreira de ponto baixo, porém, usando a agulha 6, não mais a agulha 7. Bom, cheguei aqui ao final, então, da carreira de pontos baixos com a agulha número 6 e vou fazer o fechamento, tá? Então, agulha de frente para trás, passo a linha para trás, passo sobre os 2 pontos e seguro. Bom, aqui eu vou ensinar para vocês onde tá o pulo do gato, né? O nosso segredo para a bolsa ficar menorzinha aqui em cima. Então, é o seguinte, aqui é o fundo da bolsa, aqui é o meio da bolsa. Então, eu vou me guiar por isso aqui para apertar a bolsa assim, ó. Ok? O que eu vou fazer agora nessa carreira? Eu vou fazer diminuições para a bolsa apertar a parte onde a abertura dela, né? Para ela diminuir um pouco, não ficar tão grande aqui. Então, como é que a gente faz a diminuição? Lembra que para o aumento a gente fez 2 pontos em cada ponto de base? Agora, nós vamos fazer um ponto usando 2 pontos de base. Então, vamos aprender como é que faz? Então, aqui, ó, a gente puxou a linha, tá? Fez o primeiro ponto. Eu marquei aqui a metade. Se você tiver dúvida, você pode utilizar o marcador de carreira, que é essa pecinha aqui, tá? Então, aqui, ó, é o meu meio. Aqui é o meio. Vou deixar
marcadinho aqui. Esse é o meio do lado de cá. E aqui o meio do lado de lá é esse aqui, ó. É aqui, tá bom? Tá, então o que que a gente vai fazer? Para esse lado de cá, aqui e aqui atrás, a gente vai fazer uma diminuição. Então, nós vamos reduzir 4 pontos nesta carreira. Então, como é que a gente faz? A gente tá com a agulha aqui. Ó, aqui vocês estão vendo que eu tenho o próximo ponto e mais um. Então, eu vou passar a agulha e vou puxar, mas eu não vou fechar o ponto. Eu vou pro próximo ponto, passo a agulha, puxo o fio e tiro os 3. Então, agora, olha, eu tenho um ponto a partir de 2. Eu fiz uma diminuição. Então, em 2 pontos, eu fiz um, correto? Agora, eu vou continuar com um ponto baixo, fazendo um ponto baixo até chegar na esquina de lá. Cheguei aqui no final, meu marcador tá aqui. Então, faltando para mim 2 pontos para eu chegar na ponta. Então, o que que eu vou fazer? Desses 2 pontos, eu vou transformar em um ponto. Como que a gente faz? Então, novamente, eu insiro a agulha, puxo a linha, não fecho o ponto. Vou pro próximo, insiro a agulha, puxo a linha. Eu fico com 3 alças na agulha. E agora eu puxo as 3. Opa, que escapou aqui. Então, eu tinha 3, passo a agulha nos 3. Então, de 2 pontos que eu tinha na base, eu agora tenho apenas um. Vou para a curvinha. Deixa eu tirar aqui. Vou para a curvinha, faço 2 pontos baixos. E aí, do lado de cá, eu vou fazer a diminuição também, para ele ficar igual. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos. O que que eu vou fazer? Eu vou inserir a agulha, puxo, mas não faço o ponto. Insiro no próximo, puxo, e agora eu fecho as 3. Aqui, ó. Então, eu gerei um ponto baixo sobre 2. Isso é uma diminuição. Então, eu vou continuar agora fazendo um ponto baixo. E o que a gente vai perceber, olha, é que a bolsa vai fazendo isso aqui. Ela vai fechando, tá certo? Então, vou continuar fazendo um ponto baixo. Cheguei aqui ao final da carreira. Eu tenho 2 pontos aqui, em que eu vou precisar transformar em um, para fazer a diminuição. Então, novamente, insiro a agulha, puxo a linha, não fecho o ponto, vou no próximo, puxo a linha, fico com 3 na agulha, fecho os 3. Fiz uma diminuição, ok? Então, agora, eu tiro o marcador e faço o último ponto que tinha aqui, além de fazer o início da próxima carreira, naquele sistema que eu já tinha ensinado. Quem gosta de fazer com ponto baixíssimo, fique à vontade para fazer com ponto baixíssimo. Muito bem. Então, observem, se eu puser a bolsa assim, olha, vocês vão ver que ela começou a fechar, né? Ó, ela começou a entrar. Isso aqui acontece porque eu fiz a diminuição. Então, aqui embaixo, na base, a gente aumenta, que é 2 pontos sobre o mesmo ponto de base, e aqui em cima a gente vai diminuir. Eu vou fazer mais uma carreira com diminuição.
Então, novamente, a gente marca o centro da bolsa, né? Faz esse fechamentozinho aqui. Antes de chegar na ponta, eu faço uma diminuição. Aqui eu faço uma diminuição. Então, se vocês quiserem marcar onde vai ser a diminuição, olha, a diminuição vai ser aqui, nesses 2 pontos, tá certo? E do lado de cá, a mesma coisa. Esse é o momento de nós também colocarmos a nossa argolinha que vai ser utilizada para alça. Então, quando eu chegar do lado de cá, eu mostro para vocês como que a gente põe. Então, para essa próxima carreira, a gente vai fazer uma diminuição aqui também. Então, insere a agulha, puxa, insere a agulha, puxa e só agora fecha o ponto. E aí, a gente continua fazendo um ponto baixo até chegar desse lado de cá. Como havíamos marcado, então, aqui chegou a hora de fazer a diminuição. Então, passo a agulha, puxo a linha, vou no próximo, puxo a linha, tiro os 3. Fiz uma diminuição. Agora, aqui na curva, são 2 pontos, né? Então, esse e esse. Esses 2 pontos, eu vou prender a nossa argola. Então, eu coloco a argola aqui na frente, passo a agulha no meio da argola e no meio do ponto, puxo a linha e fecho o ponto prendendo a argola. Novamente, passo a agulha no meio da argola, vou no próximo ponto, puxo e fecho, ponto baixo. Agora, eu prendi a minha argola. A argola tá presa. Do lado de cá, a gente tem que fazer a diminuição. Então, novamente, passo, puxo, mas não fecho. Passo, puxo e agora fecho os 3. Fechei. E agora, eu venho com ponto baixo pro lado de cá, certo? Bom, olhando aqui, então, agora, eu tenho a bolsa fechando cada vez mais e já tenho a argola para prender a alça. Vamos na outra extremidade. Aqui, a gente precisa fazer uma diminuição, porque a gente já tá do outro lado, né? Então, entrei um, tirei, passei a agulha, tirei e agora eu tiro os 3. Bom, chegamos aqui, é onde eu vou ter que inserir a minha argola. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma situação que para quem é iniciante, talvez seja um pouco difícil, que é o fato de eu ter o fechamento da carreira para iniciar a próxima e colocar a argola. Eu vou explicar, mas se para você for difícil, eu sugiro que você feche a carreira normalmente, né? Não coloque esse do lado de cá, depois você prenda com a linha, você venha costurando a argola por fora, tá? Então, vamos aqui. Eu vou inserir, falta o último ponto para eu finalizar minha carreira. Eu vou inserir a agulha dentro da argola, passar dentro do ponto, ó, ficou o ponto e a argola aqui, a linha, né, que tava na agulha, a argola e o ponto. Puxo, faço um ponto e a argola já tá presa. Agora, quando eu fizer o fechamento, vou fazer normal. Puxei o fio, inseri a agulha de trás para frente, puxei o fio para trás, o fio tá aqui. E no momento em que eu for inserir a agulha aqui para fechar o ponto, eu vou primeiro passar dentro da argola. Então, passei dentro da argola, passei aqui no ponto, puxei, ó, a argola ficou para dentro e fechei o ponto.
Então, a argola está presa na bolsa, igualzinho que do lado de cá, na extremidade, certo? Bom, você pode aqui fazer duas coisas. Se você já quiser terminar a sua bolsa, né, quiser deixar assim desse tamanho, então você passa um ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo sem diminuir. Eu vou fazer ela do jeito que ela está. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou vir no próximo ponto, aí eu já não mexo com a argola, no próximo ponto eu venho, faço um ponto baixo. No próximo eu venho, faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer. Quando eu voltar aqui, eu chegar aqui, eu mostro para vocês. Chegamos aqui no final da carreira, onde eu tenho a argola, né? Que eu inseri ela no ponto anterior, na carreira anterior. O que eu posso fazer? Eu faço, né? Esse é o meu jeito de fazer. Eu faço os dois próximos pontos pegando dentro da argola. Então, ó, em vez de eu pegar aqui, que seria o correto, eu vou pegar aqui embaixo de onde eu peguei o ponto na carreira anterior. Ele vai ficar o que a gente chama de ponto alongado, que ele é mais compridinho assim. Por que eu faço isso? Para dar maior firmeza para a argola. Então, no próximo ponto, ao invés de eu pegar na cabeça do ponto, eu vou pegar aqui por dentro da argola, tá certo? Então, coloco a agulha aqui, laço o fio, puxo, e aí eu vou ter dois pontos, deixa eu ajeitar aqui, ó, dois pontos alongados dentro da argola. Isso, gente, dá uma maior firmeza para a argola, tá? Para ela não vai soltar, mas o que pode acontecer é que ela vai puxar o ponto e aí ela vai ficar como se estivesse saindo da bolsa. E a gente não quer isso, a gente quer um acabamento perfeito. Então, esses dois pontos pegando novamente a argola, segura a nossa argola direitinho. Terminei, então, a carreira, cheguei até aqui o final, vim fazendo ponto baixo. Esse ponto aqui, que é o ponto que eu peguei a argola, a gente vai inserir a agulha lá dentro, puxar o fio, fazer um ponto baixo alongado, ok? E agora, a gente teria que fazer o fechamento da carreira. Então, novamente, puxo o fio, venho na cabeça do ponto, jogo a linha para trás. E aqui, ao invés de eu inserir a agulha na cabeça do ponto, eu vou inserir a agulha aqui embaixo, para eu fazer o ponto alongado, tá? Então, eu vou inserir aqui a agulha, coloco o que eu tinha... Ai, peraí, gente, que eu... Ó, cheguei pra lá. Ó, coloquei a pontinha aqui, puxei, faço com muito carinho, porque aqui tá meio apertadinho. Aqui, ó. E fiz meu ponto, tá? Então, do lado de cá também eu tenho dois pontos alongados saindo de dentro da argola. Isso dá uma maior firmeza. Bom, nesse momento agora, o que eu vou fazer? Eu vou circular a bolsa com o ponto baixíssimo. Então, para isso acontecer, ao invés de eu fechar aqui, eu vou chegar nesse momento aqui, né? Onde eu puxei o fio. E ao invés de eu fechar para subir uma nova carreira, eu agora insiro no próximo ponto, puxo e tiro. Faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui fica um pouco torto, é normal por conta do próprio correr do crochê. Insiro a agulha no próximo ponto, tiro e passo por dentro desse que tava na agulha. Insiro, passo por dentro, tiro.
insiro, passo por dentro e tiro. Esse é o ponto baixíssimo, né? Que ele vai dar esse acabamento da bordinha. De novo, insiro, tiro e por dentro aqui, ó. Insiro por dentro. E assim eu vou fazer toda a volta. Não tem segredo agora na argola. Eu vou passar direto, não vou mexer mais com a argola, tá? Fazer o ponto baixíssimo direto até chegar do lado de cá. Bom, gente, agora para finalizar, então, eu cheguei aqui no último ponto que eu fiz de ponto baixíssimo. Percebam como que fica um acabamento perfeito, né? Então, chegando aqui no final, o que que a gente faz? A gente corta o fio, deixa um pedaço maior, tá? A gente corta o fio, dá uma cauterizada nele para ele não desmanchar, pouca coisa assim, ó, para ele não desmanchar. E aí agora, como eu já fiz o último ponto baixíssimo, eu tiro a agulha, tiro a linha, né? E eu tenho que simular o último ponto. Então, como é que a gente simula o último ponto? A gente pega a agulha de tapeceiro, passa, e aí é o seguinte, olha, a linha tá saindo aqui, certo? Aqui, ó. Então, agora eu vou vir nesse ponto e passar por baixo, pegando as duas alcinhas, ó. Só as duas alcinhas, ok? Passo aqui por baixo, pegando as duas alcinhas. Olha, tá vendo essa parte aqui do ponto? Eu formei ela aqui, ó. No próximo ponto, olha, essa alcinha aqui, eu formei ela aqui, tá vendo? Dou uma ajustadinha. E agora eu volto passando aqui, ó, no meio desse outro ponto. Olha aqui, gente. Fechei. Quem é que pergunta onde está o final? Não dá pra ver, né? É o fechamento invisível, ok? E o que que eu faço com esse ponto? Com essa linha aqui? Eu vou esconder aqui atrás. A gente esconde, vai andando com ele aqui pra dentro, né? De forma que eu possa esconder o fio lá pra dentro. Então, depois eu termino isso. Olha, gente, que gracinha que ficou a nossa bolsa. É uma bolsa de festa, não vamos esquecer. Ela é pequena mesmo. Pode fazer maior se você quiser, claro. Pode fazer menor, eu não aconselho, porque não vai caber nada. Se a gente for medir aqui, ó, do meio dela pro meio de cá, são 26 centímetros, né? De altura, a gente ficou daqui até a base 18, e se eu for até o meio, 21. Por que que eu medi aqui, gente, o fundo? Porque se você for fazer o forro, né, que você tem que fazer o forro, porque a bolsa ela é muito peluda lá dentro, você precisa contabilizar o fundo da bolsa também, tá certo? Aqui na abertura, eu fiquei com 14 centímetros, certo? Esse é um tamanho bom que você pode colocar o seu celular, sua carteira, as chaves. Olha como é que ela fica gordinha, né? Apesar daqui ser menorzinho, que dá o charme, ela fica aqui nessa parte bem gordinha para você carregar um bocado de coisa. E aí a gente vem então finalizando com a alça. Minha sugestão de forro é que você coloque um forro com o botão imantado, tá? Não precisa fechecler, que é o zíper, porque o tamanho dela é pequeno. Então, apenas com o botão imantado aqui no meio, a gente tem uma bolsa perfeita, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever no nosso canal Lolideia, de ativar o sininho das notificações
e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu queria muito te agradecer por você ter chegado até aqui comigo. Gostaria de te desejar um ótimo dia, que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe também o seu trabalho, sua família. Muito obrigada pela sua participação. Eu sou Andréia e vou ficando por aqui.